Para muitos é só uma ferramenta, mas para nós é diferente. Hoje eu vou bater um papo com um grande aficionado por carros que é guardião de algumas das histórias mais emocionantes e inspiradoras no Instagram de carros no país. Seja bem-vindo ao SPCast, uma iniciativa da SP Combustíveis que vai ajudar você com informações e muitas dicas que vão ser uma mão na roda. Eu sou o Leo Alencar, talvez vocês me conheçam como Fit Batido, e pro episódio de hoje eu trouxe um velho amigo, o Sidney, do Abandonados BR. Sidney, se apresenta pra galera. E aí, gente, tudo bom? Eu sou o Sidney, o criador do Abandonados.br, um apaixonado por carros e que busca aqui trazer para vocês um pouquinho daquilo que tanto me encanta nesse mundo. Pô, Sidney, muito obrigado por ter você aqui, cara. A gente é aquelas amizades que nasceram na pandemia e por conta da internet, né? Eu lembro que tanto o Fit Batido como o Abandonados BR ali no comecinho, né? Nasceram meio que juntas. Então a gente caminhou muito perto ali até os 100 mil. Depois cada um seguiu numa velocidade diferente, né? Mas foi muito bacana, cara, ter esse contato com as histórias que você conta. E para quem tá ouvindo e não conhece o Abandonados, né? O Abandonados ele faz parte de um nicho, por assim dizer, de páginas automotivas, eu acredito que seja a primeira no Brasil, que conta a história por trás e que registra carros que foram abandonados, né? E eu já vi páginas desse tipo no exterior. Aqui no Ceará a gente teve uma época que um colega manteve uma por um tempo, abandonados.ce, né? Eu fui colaborador dele um tempo, né? Até hoje, quando eu vejo algum carro abandonado por aí que seja mais interessante, eu ainda mando pro Sidney. Mas o objetivo é esse, né? Mostrar pra galera as histórias que tem ali por trás. E eu trouxe o Sidney hoje pra gente bater um papo, porque no Brasil a gente tem uma relação muito interessante com os carros, né, Sidney? O brasileiro, ele tem no carro uma memória afetiva, um sonho de consumo. É muito forte a imagem do carro como um ritual na passagem para a vida adulta do público masculino, né? Quem aí nunca começou a faculdade sonhando em ganhar um carro dos pais, né? Eu sei que isso é um sonho para pouca gente realizar, mas faz parte do imaginário da galera, então é um ponto muito, muito legal da gente discutir. Sidney, de onde que veio assim a ideia, a tua vontade de começar a registrar essas histórias que estão por trás do abandono? Conta pra gente. Então, Léo, até ressaltando a nossa amizade, o que a gente se conhece, acho que o que nos une são também os motivos pelos quais os carros são usados, né? Eu via carros parados na rua e aí eu pensava, por que esse carro tá aí? O que será que ele viveu até chegar aí? Por onde esses pneus passaram? E aí aquilo me despertava curiosidade, o imaginário, né, sempre muito ativo. E aí eu começava a registrar. Era uma forma de eternizá-los, né, de mantê-los vivos numa memória, talvez no último registro de alguém que olhasse para eles, um olhar sem ser o de uma máquina, sem ser o de um objeto inanimado ali, prestes a ser removido, porque a legislação não permite que o carro fique parado na rua em condição de abandono. E aí era uma forma de homenageá-los. Talvez ali cultivar o folclore das pessoas, de pensar o que eles viveram. E aí eu fui acumulando fotos até decidir criar um Instagram que hoje tem esse tamanho todo e felizmente gosto de ser a referência que nós temos aqui no Brasil. E como você citou, né, o Thales foi o amigo que criou o Abandonado Ceará, acabou virando filial, né? Então eu tive vários locais que criaram e muitos eu até ainda hoje incentivo que faça. Cara, é muito bacana. Eu acho que acaba virando marcadores, né, da nossa vida, assim. Eu lembro de uma foto muito bacana que eu te mandei, foi de quando eu visitei o sítio da minha família lá no interior aqui do Ceará, lá no sertão. E tem uma picape lá, que eu acho que é uma F1000 que tá abandonada. E a primeira vez que eu te mandei a foto dela foi em 2018. Tirei umas fotos bonitas, tava tudo muito legal lá. E eu tive agora de novo
em 2022 e primeiro, para minha surpresa, ela estava numa posição diferente, o que significa que em algum momento alguém manobrou Uhum. ela e eu achava que ela não andava mais, mas ela já estava bem, bem pior, sabe? Assim, os 4 anos de chuva e sol e tempo árido, né, foram fazendo mal para ela, mas fica marcado na infância, né? Aqui também tem um Civic parado aqui na rua da frente, um Civic daquele logo antes do New Civic, que tá parado aqui também a pandemia inteira. No caso dele, eu não sei a história, né? Eu não sei o que foi que aconteceu com ele, mas a gente começa a imaginar, né? Disputas familiares, divórcios, infelizmente, às vezes a morte desses donos gera esse abandono, né? O que é mais comum você ver na página, Sidney, como causa desses abandonos? Então, varia muito, mas eu acho que se for considerar um top 3, você tem questões voltadas para a morte, você tem questões de quebra mecânica, onde o custo de reparo é maior do que o carro ou no valor muito próximo, ou também questões legais, né? Disputas de inventário, trabalhistas, penhoras judiciais e temas que acabam condenando o carro à condição de abandono. Eu não sei se eu posso te contar algumas histórias sobre isso, mas assim, Claro, tenho claro, muitas possibilidades. claro, claro. Falando um pouquinho de cada uma delas, né? Aquela que é inevitável para todos nós, né? Um caso muito emblemático, que eu sempre lembro, tem um Civic SI preto no Rio de Janeiro. Ele está dentro de um condomínio, onde as vagas são compartilhadas. Então, aquele carro na frente, o carro de trás, e sempre que o de trás sair, tira da frente. E um belo dia, o proprietário desse carro faleceu. Só Hum. que ele era sozinho, ele não tinha ascendente, ele não tinha descendente, e o carro tá lá. Já foi removido várias vezes para cantos, né, onde ele não precisa ser tão alterado de posição para não atrapalhar os outros condôminos, mas o carro já está sofrendo com as intempéries de construção, de reforma, questão climática, e está lá largado esperando um leilão da prefeitura, tanto do apartamento como do carro. E você vê, é um carro desejado por muitos entusiastas Hum. e teve esse fim. Isso mexe muito com a galera, né? A gente sempre vê que nesse tipo de post o pessoal pergunta onde tá, quer tentar comprar, sempre tem essa corrida, né? Porque para uns é uma lembrança muito triste, né, do falecimento de uma pessoa, mas para muitas outras pessoas ainda é um sonho a realizar, né? Então é um carro que desperta o interesse de muita gente, né? Eu penso assim, a morte de um pode ser o recomeço para outro, né? No sentido da vivência do carro ali. O carro, muitas vezes, ele é instrumento, ele é membro, parte de famílias. E acaba integrando. Um exemplo muito clássico aqui de São Paulo, no bairro aqui que se chama Pinheiros, a gente tem um Fusca, ele mais ou menos 60 e alguma coisinha, lindo, verde. O carro está impecável, impecável, placas amarelas, só que ele está há mais de 30 anos parado numa garagem exposta, né, virada para a rua, e era o de um senhor que chegou um dia, estacionou, manobrou, virou para a direita, estacionou o carro e ele faleceu. Hum. O carro está na mesma posição da última manobra que foi feita. As pessoas que batem lá, a dona do carro, que é a viúva desse senhor, ela praticamente expulsa todo mundo que quer comprar o carro, pela memória afetiva, pela lembrança que ela tem do carro. E eu já vi esse carro pessoalmente, é um dos que me desperta uma das maiores curiosidades de conversar com ela, mas lógico, a gente respeita a todo momento a situação, ainda mais porque eu já sei desse histórico, mas me fomenta sempre a imaginação de como é importante para ela esse carro. A gente não sabe o fim que ele vai ter no falecimento dela, herdeiros, etc. Mas ele cumpriu o papel, né, de ser lembrança para ela do esposo enquanto ela estiver ali. É, eu acho que ela também não deve estar mais, ela não deve ter mais a paciência, né, pra explicar o que foi que aconteceu, a história. Se o carro tá lá até hoje, né, ainda deve ser um assunto que mexe muito com ela, né? E é isso, ele adquiriu um novo propósito, né? Se tornou uma lembrança de uma pessoa que foi querida, né? E eu tenho certeza que, como é um Fusca, se colocar a gasolina e der na chave, ele liga e sai rodando, né? Assim, eu acho que essa é a parte mais interessante, Um araminho lá né? a gente resolve as coisas.
você tava me contando, antes da gente começar a gravar, que você tem uma dessas, assim, também que é bem impactante, né? Em pensar. Porque é uma história que, de certa maneira, marcou o Brasil, né? Que é uma das Mercedes que tá lá em Manaus, né? Conta pra gente essa daí, que essa é bem interessante também. A gente teve até mais ou menos um ano e meio atrás, durante a pandemia, dois carros foram removidos, mas eles estavam estacionados no estacionamento do aeroporto de Manaus. Antes da privatização, eles estavam numa posição e após esse fato eles foram removidos por empilhadeiras para um canto do aeroporto. Eu cheguei a vê-los numa das minhas visitas à cidade, mas eu não pude ir tão perto registrá-los, né, pela distância, né, do terminal de passageiros. Mas era uma Mercedes, uma classe C antiga dos anos 90 e uma Palio Weekend. E eu já recebi aqueles carros mais de 100 vezes. Eles foram motivo de pauta de páginas da cidade, tudo. Por quê? Primeiro pelo tempo, né, que eles estavam ali, pela remoção e pela importância histórica. Um deles, a Palio Weekend, era de um comissário de voo, daquele voo, né, da Gol, que teve aquele fatídico acidente com o Legacy e acabou caindo na Amazônia. Imagina, ele chegou para trabalhar, deixou o carro lá e nunca mais voltou. O carro ficou ali no estacionamento. Vale dizer que eu preparei uma curiosidade, né, sobre esse caso, porque primeiro que ele é um dos últimos acidentes modernos, né, na aviação no Brasil. Para quem não lembra, o acidente ele aconteceu em 29 de setembro de 2006 e o Legacy, que é um jato de pequeno porte, vamos dizer assim, atingiu o 737 da Gol, que ia de Manaus para Brasília. O Legacy conseguiu pousar. O Boeing infelizmente se acidentou, né? E foi a grande tragédia que aconteceu. Mas o Legacy ainda conseguiu pousar lá no estado do Pará. E até hoje, os pilotos do Legacy, deixa eu ver como que é o nome deles aqui, o Joseph Lepore e o Jean-Paul Palladino são condenados pela justiça brasileira e considerados foragidos. Ou seja, é uma memória de um caso muito, muito emblemático mesmo no país, né, cara? É bem curioso. E você parar para pensar, né, que ali o abandono ele tem a sua história ali, né? Porque quando eu fiquei sabendo disso me tocou muito, porque eu viajei, né, Nossa. durante muitos anos por aquele aeroporto, passando pelo aeroporto de Belém, todos da região, né, ali, Uhum. e aí eu ficava pensando, né, naquele motivo do cara chegar lá e trabalhar e nunca mais voltar pro carro. E a vizinha de vaga dele, né, naquela junção dos carros do pátio do estacionamento, a Mercedes, ela era de um cara, um português, que veio para o Brasil, conheceu as belezas, as maravilhas do nosso país amado, e depois ele falou assim, quer saber, vou embora. E aí ele saiu da cidade dele, ali que ele estava ali em Manaus, mudou para outra capital e depois dizem que voltou para sua terra natal. Só que o mais legal disso foi o quê? Ele simplesmente largou o carro no aeroporto. E com a repercussão do tema, a ex-esposa dele me procurou na página para contar a história. Então eu soube dela, o nome dele, as histórias que eles viveram com aquele carro, os locais onde eles tinham ido e o término dele, que acabou sendo, assim como a Weekend, removidos por um pátio para reciclagem. Foram Hum. removidos como sucata, porque os carros já acumulavam centenas de reais, milhares, né, de dívida de estacionamento. E aí conseguiram autorizações legais para poder fazer a remoção deles como sucata. E eles tiveram seu fim depois de centenas de contribuições de seguidores com os mesmos veículos. Eu achei graça desse caso, porque eu lembro que essa semana mesmo você postou aquele Onix lá que tá perto do Marco Zero em Recife. E eu tive em Recife, cara, da data da gravação hoje, eu tive em Recife umas 2 semanas atrás. E eu tava esperando um Uber e eu olhei, poxa, esse Onix tá abatido, sabe? Eu olhei e fiquei reparando, na hora não me liguei de tirar foto e vi ele na tua página depois, né? E eu fiquei pensando, nossa, o mesmo carro. Alguém foi lá e lembrou de tirar a foto, né? Eu achei. A gente acaba esbarrando com esses carros. Esse mundo é O mundo. pequeno demais, cara. Exato,
na mesma semana, assim, cara, na mesma semana. Mas teve outro caso que você me contou também, Sidney, e eu vi lá na página, que alguns carros, eles estão abandonados ali depois de terem cumprido o propósito deles, né? Tiveram uma vida longa, viveram suas aventuras e chegou ao fim, né? Você estava me contando daquele outro Civic, né? Que tem uma história muito peculiar também. Qual que é a dele? Então, é um Civic Coupé com a frente do New Civic. É um carro que nós não tivemos aqui no Brasil, né, nessa configuração. E ele está hoje estacionado no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, depois de ter cumprido uma longa jornada. Os adesivos no vidro e alguns documentos ali internos do carro indicam que ele saiu de Nova York, ele veio descendo, né, por todo o território americano, ele entrou na América Central, ele tem adesivos ali do México, ele tem da República Dominicana, ele passou por alguns países da América Central, ingressou na América Latina, veio rodando, não, assim, aqui a gente não sabe, né, se ele teve outras paradas, porque a gente não tem histórico de registro, mas ele parou no estacionamento do Galeão. As informações que eu tive das pessoas que conhecem o carro é de que as placas dele foram retiradas por quem chegou dirigindo e nunca mais foi visto o dono dele. Então ele está lá Hum, até hoje parado e os documentos e os adesivos indicam a trajetória que ele teve. Viveu suas hum. aventuras e está lá parado. Então ele é um daqueles que também não pode ser nacionalizado, né? Não tem como você nacionalizar um carro desse, né? Não tem, porque ele não tem 30 anos, né, para poder Uhum. ser registrado aqui, e você não tem como fazer qualquer tipo de movimentação nele ali. Ele não tem placas, ele não tem histórico. Ele tem, no máximo, um registro de entrada no estacionamento com uma data, né? Imagina a dívida acumulada, provavelmente ele terá o mesmo fim dos carros de Manaus, né? Uma remoção para sucata, para tristeza Ah, de todo gearhead, né? Que vê um carro daquele e não pode fazer nada. cara, um coupé do New Civic deve ser o sonho de muita gente, né? Porque se o sedã ele já é diferentão, ele já marcou época, né? Ele era muito futurista quando foi lançado, né? Imagina a versão coupé, né? E poxa, muito legal conhecer essas histórias, Sidney. Mas tudo começou por um motivo, né? Então assim, algum dia você viu ali alguma história, né? Por trás dessas páginas, como a sua, como a minha, né? Sempre tem uma história de origem, né? Eu costumo citar pra galera que eu comecei a postar lá no Fit Batido como uma piada, né? Porque a gente que tá no meio de Instagram de carros tem uma figura que é muito comum, que é o spotter, né? E aí eu vou explicar pra galera que tá ouvindo pra gente o que é o spotter. O spotter é aquele cara que fica de câmera na mão em lugares estratégicos nas cidades, né? E aí São Paulo tem a famosa Avenida Europa. E são pessoas que se dedicam várias horas ali no fim de semana a registrar aqueles carros peculiares que passam ali, né? Carros exclusivos, as Ferraris, as BMWs, etc. E quando eu comecei a tirar foto dos Honda Fit, né, aqui pela cidade, os Fit batidos, era muito como uma piada, né? Tipo assim, alguém, sei lá, flagrava um M3 no estacionamento. E aí eu mandava, beleza, e mais esse Honda Fit aqui, você viu que ele tá batido? Todo Honda Fit é batido. E eu comecei assim, né? Então a galera, os amigos foram se juntando na brincadeira, foram mandando foto. E sei lá, eu tinha umas 90 fotos já quando eu comecei a página. E eu pensava assim, bom, 90 fotos, eu tenho pelo menos aqui 3 meses de brincadeira já. Não imaginei que eu fosse postar Sim. 5 anos, eu não imaginei nem um pouco, mas hoje eu tenho, sei lá, 6 mil fotos, Sidney, assim, então eu tenho foto pra postar ainda, realmente, por muito e muito tempo. Mas como foi que começou, então, qual foi ali o teu primeiro caso, né, que te despertou? Por que é que você começou a página? Eu acho que foi na pandemia também, agora eu não lembro, mas conta pra gente como que é essa história de nascimento do Abandonados BR. Então, eu sempre vi carros pela rua, mas nem todos chamavam minha atenção. E aí, lá por 2016, 17, eu fui fazer um exame. Cheguei cedo no estacionamento ao lado de onde eu ia fazer essa coleta e vi uma vaga, assim, parei. Aí eu olhei para o lado, um carro parcialmente coberto, cheio de pó, tapetes em cima, pedaços de madeira. Falei, nossa,
carro será que é? Fui lá, né, curioso, como um bom cara que sabe apreciar uns carros legais, fui lá, era um Passat Village, assim. Eu pensei, era um Passat, uma série especial. Falei, nossa, que legal, né? Tava bonito o contexto todo, ali eu tirei foto. Foi a primeira foto que eu tirei. Eu via, mas eu nunca tinha registrado. Guardei aquela foto e dali em diante eu fui tirando fotos, 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 fotos. Quando deu 2019, fevereiro, meu aniversário, eu falei assim, quer saber? Vou apagar essas fotos. Eu já tinha mais de 1.000 fotos de carro abandonado no HD. Eu falei Bastante. assim, eu preciso livrar espaço, sabe? Tava numa época de viagens, de coisas, eu falei, eu preciso apagar. Eu falei, por que eu vou apagar, né? Por que eu não crio um Instagram? Nunca vi nada disso, tal. Comecei a postar. Postei uma, postei duas, quando eu vi, no dia seguinte já tinha 100 seguidores. Falei, caramba. Meses depois, 1.000. E aí, quando eu fui ver, eu já devo ter recebido e ter arquivado, cara, facilmente aí mais de 30.000 fotos. É Nossa, muita cara. foto, assim. Eu É, tenho de autoria própria, de recebida, porque a página é muito colaborativa. sim. Felizmente, eu tenho um alcance enorme. Então, imagina a quantidade de fotos que eu tenho em arquivo. Nossa, chegou uma época, tipo, por muito tempo, eu salvava tudo, assim, sabe? E aí, realmente, assim, meus primeiros anos foram milhares e milhares de fotos. Depois de um tempo, né, de acho que 2020 pra cá, 21 pra cá, eu comecei a ser mais criterioso com o que eu ia salvar ou não, porque senão você sabe, né? A gente passa o dia no celular salvando fotos. Se a gente for Sim. salvar tudo que a gente recebe, a gente não faz outra coisa. Mas eu tô vendo aqui no meu álbum, a minha primeira foto é de 1 de fevereiro de 2018. O primeiro no álbum, né? Provavelmente eu tinha algumas antes. De um feat batido lá de Caxias do Sul. Um, exatamente, 1 de fevereiro de 2018. E as outras colaborações já foram chegando logo em seguida, assim. Já tem umas aqui que só de olhar já lembro. Eu já lembro até do contexto que algumas delas eu recebi. É muito louco, né? Imaginar que um É ótimo hobby isso. fica desse tamanho, né, cara? A mente trabalha o tempo todo, né? Eu vejo, às vezes eu rolo o feed. E fora que eu recebo, às vezes, fotos repetidas, né? Eu Uhum. recebo de pessoas diferentes, o mesmo carro, em momentos diferentes. Eu nunca esqueço um carro que, como se fosse uma montanha, né? Um ponto turístico que tem no Espírito Santo. Um cara foi subir com um Eclipse vermelho e ele subiu, o carro rebaixado, rodões, bonito o carro. Só que aí o Uhum. carro quebrou. E aí ele largou o carro Nossa. lá. E aí, Nossa. exemplo, ele largou o carro, por exemplo, na segunda. Na quarta eu já recebi foto. Aí depois de 15 dias eu comecei a receber mais fotos do carro, só que aí ele já estava sem rodas, depois eu recebi dele com os vidros quebrados, depois eu recebi dele queimado, sabe? Assim, as Nossa. pessoas foram vandalizando o carro, porque infelizmente carros sofrem muito com esse tipo de atitude, e aí eu fui vendo a quantidade de pessoas que seguiam a página, porque era um ponto turístico, o carro ali referenciado, porque isso é normal também, né? Cidades pequenas, onde que é a escola tal? Ah, é na rua daquele carro branco abandonado. Vira ponto de É, referência. exato. A gente falou aqui de alguns carros até normais, né? Tudo bem que Passat, Mercedes são carros que têm seu status, né? Mas pra gente, às vezes é muito comum também ver na sua página casos lá de Dubai, Ferraris de ditadores que foram depostos, né? Eu acho que é uma F40, uma F50 que é muito famosa por ter sido da família do Saddam Hussein, que é um caso que até hoje ainda dá muito o que falar. Mas você tem uma história bacana para contar também de uma Maserati, né? Que possivelmente foi um dos maiores abandonados exóticos, né? Que você flagrou por aí. Conta a história dela também pra gente. Então, eu sou um apaixonado por carros, né? Então, eu não faço distinção, mas lógico que alguns nos despertam mais, né? E aí, uma Maserati 4200 conversível, né? Spider, eu recebi foto de uma. Ela estava prata, bonita, mas ela estava num terreno coberta de mato, sim, coberta, cercada, e por ser conversível e não estar com a capota funcionando, jogaram lona em cima dela. Então ela estava com lona, estava com pedaços de pallets, madeiras, troncos para impedir que aquela lona subisse, né? E aquele carro, um dia alguém abriu o portão ali para olhar, viu o carro, tirou foto, levantou um pouquinho
para identificar que carro que era e me mandou as fotos. Eu postei aquilo com uma dor no coração absurda, né? E aí, beleza, postei. Questão de alguns meses depois, eu recebi um contato via DM no Instagram, né? E aí um cara falou assim: Olha, tá vendo esse carro aqui que você postou? Olha o resgate dele. Me mostrou ele tirando o carro, tirando toda aquela lona, colocando em cima de um guincho, e me mostrou os primeiros testes que têm sido feitos com o carro, porque ele está restaurando esse carro todinho. E ele já me falou que assim que o carro estiver pronto, ele mora numa cidade aqui na Grande São Paulo, ele já falou que eu estou convidado a andar no carro. Espero que ele realize o sonho de eu poder guiá-lo, né? Mas, mesmo que não guie, só de andar de carona, eu já vou ficar muito feliz de poder ver que um carro que eu postei numa condição de abandono tá aí desfilando, mostrando toda a sua beleza e seu ronco por aí. Cara, é engraçado que eu tô dando aqui uma olhada na tua página. Rapidinho, rapidinho. Eu vi aqui um 350Z que a galera pirou aqui nos comentários. É uma foto de... até recente, é um post até recente. Tem uma SLS AMG também aqui, 2011, abandonada. Tá com cara de ser aeroporto aqui, não sei. Tem que mais aqui? Tem Ferrari. Nossa, uma Ferrari aqui que é o post de aniversário da página. Agora dia 21. Poxa, a minha página é de 22 de fevereiro, a tua é de 21, né, cara? Olha só Praticamente. que coincidência, né? Praticamente no mesmo dia. Eu tô vendo aqui o 500 Abarth, que também é, de certa forma, pros nossos padrões, ele é um exótico também. Cara, tem carro de salão do automóvel, carro que marcou época, que marcou geração. É sempre muito legal. Então, se você tá escutando a gente, curte o nosso papo sobre carro, não deixe de ir lá ver o trabalho do Sidney. O trabalho que o Sidney faz é muito bacana. Eu tô vendo aqui o Mini Cooper chinês aqui, do parque aquático. Muito bom também esse. Sim. Nossa senhora. Então não deixem de acompanhar o trabalho do Sidney lá no abandonados.br. É um cara que tem uma visão muito maneira dessa cultura de carros e traz um conteúdo que, de certa maneira, se destaca, né, Sidney? Quando a gente fala de carro no Instagram brasileiro, porque não é o tamanho da roda, não é a quantidade de cavalos, não é sobre o 0 a 100, né? Muito mais sobre a história, muito mais reflexivo do que outras páginas por aí, né? Então eu acho que você traz uma mensagem muito muito bacana pra gente, cara. Eu queria agradecer pelo conteúdo que você faz pra galera. Você quer deixar uma despedida pra turma que tá ouvindo a gente? Pô, cara, eu queria te agradecer pela oportunidade, pelo convite de poder falar um pouquinho do Abandonados para vocês. Convidar todo mundo, quem quiser se divertir, entender um pouquinho o que tem por trás de cada carro, por cada história, e criar no seu imaginário também futuras lembranças, né? Pensando de olhar para o seu próprio carro, imaginar que um dia ele pode viver novas histórias. E você olhar, garanto para vocês que o feed aí está bem abastecido. Os comentários também são uma ótima fonte. Eu adoro interagir com as pessoas. Eu tento responder, interagir com todos os comentários que eu posso, porque é isso. É uma página colaborativa, é uma página que busca incentivar aí a nossa paixão do dia a dia. E aí, mais uma vez, agradecer, Léo, a você pela oportunidade, ao meu amigo Fit Batido pela chance de a gente construir essa história da internet juntos. Ah, cara, é muito bom fazer parte dessa história da internet automotiva brasileira. Esse foi o SPcast, uma iniciativa da SP Combustíveis com produção da 20 a 20 produtora. Obrigado e até a próxima!